Nesta semana em Agatha você verá Paulo recobrando a consciência, mas por estar sem memória, Rita, que o ajudou a se curar, comemora e manda Gisela fugir com o rapaz, pois ela vai dar cobertura. E mais, durante o casamento de Virgínia, Lorena invade a igreja e diz que aquele matrimônio não pode seguir adiante, pois a moça tem uma doença que a impede de ter filhos e conta que a odeia por não ser sua filha biológica. E não para por aí. Lorena vai à casa de Silencioso e o enfrenta, e apontando uma arma para a cara dele, afirma que ele vai pro inferno, disparando contra ele. Mas antes de contar todos os detalhes, já peço que clique no botão de gostei. E para não perder nenhum vídeo novo, se inscreva no canal. Branca não se conforma com a partida de Esmeralda para o lixão e Fernando tenta consolá-la. Enquanto isso, Esmeralda agradece a Chácharas por ajudá-la com as crianças, avisando que Garibaldo ficou de tocaia. Porém, na verdade, o rapaz está mais preocupado em saber se Rita chegou ao local onde está Paulo a tempo de salvar sua vida. O rapaz também está preocupado com a segurança da curandeira, que pode estar correndo risco de morte se Gisela tiver uma de suas crises de bipolaridade. Rita consegue chegar ao local onde Paulo está e é recebida por Gisela que, apontando a arma para a cara dela, pergunta o que a velha está fazendo ali. Ela explica que está ali, pois foi mandada por Garibaldo para ver como está o riquinho e revela que sabe que a mulher atirou na cabeça do rapaz. Mesmo com a pistola apontada para a sua cabeça, Rita mantém a calma e diz: "Dá pra ver de longe que o tiro que você deu falhou, mas você não tem cara de assassina. O que quero, na verdade, é salvar o Paulo, se é que o rapaz já não bateu as botas. Então me leve até ele para ver se consigo fazer alguma coisa, ou rezar um Pai Nosso para encaminhar a alma dele." Gisela leva a mulher até o local onde o pintor está inconsciente e ela se apavora, dizendo que ele está mais para lá do que para cá, porém avisa que vai tentar salvar a vida dele e ordena: menos conversa e mais ação. Procura alguma coisa para esquentá-lo, pois o moço está gelado. Neste meio tempo, as equipes de resgate continuam a busca pelo pintor na floresta, mas não conseguem encontrá-lo. Edgar conta à irmã sobre isto, mas ela continua insistindo que Paulo sumiu, pois não queria ser encontrado por ninguém. O rapaz argumenta que, mesmo assim, os homens que estão procurando por ele já deveriam tê-lo encontrado, nem que fosse para o rapaz dizer que quer ficar ali, sozinho. Mariano chega neste exato momento à fazenda e avisa a Edgar que, se o irmão não aparecer, é porque algo grave deve ter acontecido. Ele afirma que gostaria de falar com as autoridades envolvidas no resgate, pois Paulo jamais faria algo assim. No lixão, Garibaldo vai ver como está Agatha e seus filhos, perguntando se ela precisa de alguma coisa e se desculpando pelo seu comportamento nos últimos dias. A garota diz que está bem e ele não precisa se desculpar. Mas, quando o rapaz volta para encontrar os amigos, é chamado de traidor. Na mansão, Lorena está tendo um piti e joga a xícara de chá trazida pela empregada no chão. Ela grita que não quer saber de nada e só o filho desaparecido lhe interessa. A mulher está desesperada e pede misericórdia a Deus por suas maldades. E no lixão, Garibaldo enfrenta a gangue e acaba ficando sozinho. Porém, Billy diz que vai ficar com ele desde que seja incluído nos planos do rapaz. Mas, Garibaldo está revoltado e diz que a única coisa que gostaria é que atirassem nele e o matassem. Neste meio tempo, na igreja, Lorena confessa a Deus que foi muito má com Esmeralda, só porque ela era pobre e ainda diz que não pediu para ser a megera que é. Rita, por sua vez, continua tentando salvar Paulo com suas ervas, enquanto Silencioso vai até o lixão para achar Esmeralda e as crianças. A velha curandeira usa tudo o que aprendeu na vida para tentar salvar a vida do rapaz. Gisela se mete no ritual, mas Rita explica que não pode curar o corpo do rapaz, antes de curar sua alma, e começa o benzimento. Algumas horas mais tarde, Garibaldo encontra Fernando no lixão, dizendo que está ali procurando pela filha. O homem afirma que vai voltar todos os dias até encontrar Esmeralda, que observa a conversa dos dois, escondida. Na floresta, Gisela continua interrompendo o ritual de Rita, que acaba ficando brava, e diz à mulher que, se Paulo quiser se curar, ele vai conseguir. Porém, se o rapaz decidir pelo contrário, não há mais nada que ela possa fazer. Alguns minutos depois, Garibaldo conta a Esmeralda sobre sua conversa com Silencioso, e pergunta se a moça vai conseguir se adaptar novamente à vida no lixão, depois de ter vivido uma vida de luxo. Gata dá aquele seu sermão de costume, e como boa samaritana, diz que a vida tem altos e baixos. Desesperado, Garibaldo pede à moça que o ensine a cuidar de seu filho que está para nascer, da mesma forma que ela cuida dos gêmeos, pois Inês está ameaçando vender a criança. Na cidade, Chácharas consegue vender as joias de Gata, mas quando está saindo da loja,
A polícia o para, perguntando onde está a moça, avisando que, se ele a estiver escondendo, pode ser preso. O ex-boxeador diz que não sabe do que o policial está falando, mas ele diz que foi àquela loja para comprar presentes para sua esposa, e tira um dos colares de esmeralda do bolso. Porém, a polícia avisa que a moça está sendo procurada pela justiça e precisa entregar os filhos ao verdadeiro pai, que é João Garça. Horas mais tarde, de volta ao lixão, Chácharas conta a Esmeralda sobre seu encontro com a polícia e a moça diz que só vão tirar os filhos dela, se a matarem. Gata quer saber onde está Rita, mas o homem diz que não sabe da esposa e acha que ela foi viajar, gastando seus milhões. Mas na verdade, Rita está batendo boca com Gisela, que ameaça matá-la se Paulo não acordar. A velha manda a moça ir catar coquinho e diz para ela sair dali, levando toda a sua energia negativa e muito pesada. Gisela retruca, mas Rita não a deixa continuar e diz: é por sua culpa que Paulo está assim, e se não se arrepender, é possível que ele morra. Mas a culpa novamente vai ser sua. Mariano fica ainda mais preocupado quando Edgar avisa que as buscas vão ser suspensas. Porém, a irmã do fazendeiro o acalma, dizendo ao advogado que assim que tiverem notícias de Paulo, vão avisar. Já de volta à cidade, Damião diz a Fernando e Mariano, que já estão de volta à cidade, que Esmeralda vai ter que entregar as crianças para a justiça. Porém, Silencioso revela que sua filha também está desaparecida. Jacira se mete e pergunta a eles se acham que Esmeralda é burra, a ponto de obedecer ao juiz, e avisa que só Deus sabe onde a moça está. E enquanto Esmeralda, do alto de uma montanha de lixo, pensa com seus botões que precisa usar disfarce e se esconder para proteger os filhos, Damião explica ao juiz que não tem ideia de onde a moça e as crianças estão. O advogado enfrenta o juiz e diz que todo o processo não passa de uma mentira. Os dois discutem e o magistrado ameaça mandar o rapaz para a cadeia. Fernando toma a frente e avisa que se ele fizer isso, terá que prender a todos e completa: este tribunal não passa de uma piada e o senhor é o maior dos palhaços. Como o senhor se atreve a tirar os filhos de uma mãe exemplar? Este direito só cabe a Deus e tenho certeza que ele jamais faria isso. O juiz tenta responder, mas Silencioso não para de falar e diz que ficou calado por muito tempo, mas agora vai gritar para todo o mundo por justiça e pelos meus netos e afirma: vou contar a todo mundo que o senhor é um corrupto e muito em breve você vai estar atrás das grades, pois vou cuidar disso pessoalmente. E na casa dos Martínez Negrete, Lorena continua se queixando com o marido, dizendo que não entende porque Mariano ainda não trouxe seu filho adorado de volta. Augusto acha que a mulher está fazendo uma tempestade num copo d'água. Porém, Lorena afirma que seu coração está dizendo que o filho está em perigo. Mas o velho cadeirante manda a esposa parar com o drama e pergunta se ela tem mesmo um coração. Lorena avisa que ele pode se arrepender do que está dizendo, mas o ex-advogado grita: para com este drama, sua bruxa velha. Mas a doida fica brava e diz ao esposo que só ele pode consertar o mal que fez. Porém, resignado, Augusto responde que cedo ou tarde, todos pagam o mal que fizeram, e talvez o sumiço de Paulo é um castigo. Finalmente Lorena revela: é claro que é um castigo por eu ter tentado tirar os filhos da gata. Enquanto eu fazia isto, a vida se encarregou de tirar o meu. Do outro lado da cidade, Eugênia está apavorada com a violência de João Garça, que exige o dinheiro que combinaram pelo servicinho que ele fez. O rapaz alega que cumpriu tudo o que foi combinado, mas a mulher argumenta que ele não pegou as crianças, o que, aliás, era a parte mais importante do trato. João se irrita e manda a mulher não brincar com ele, mas Eugênia diz a ele que ali, quem faz as ameaças é ela, e avisa: se você quer ver mais dinheiro, é melhor fazer o que eu mandei. Furioso, ele diz que não tem culpa da gata ter fugido com os filhos e conta que o juiz já expediu um mandado de prisão contra ela. Mas a mulher, que já está sem paciência, responde: quanto mais perdemos tempo, mais riscos corremos de descobrirem que o juiz foi subornado. Aí, acabou-se o teatrinho e você vai voltar para a prisão. Não adianta. Ele continua insistindo e a mulher se obriga a revelar que Lorena está com problemas com o filho. João alega que não tem nada a ver com isso, e por ele, Paulo pode ir para o inferno e avisa: é melhor vocês me pagarem, pois não vou avisar novamente. Enquanto isso, no lixão, Esmeralda promete às crianças que logo estarão longe dali e todos vão ser felizes, pois vão ter um ao outro. Mas a moça não consegue esquecer de Paulo e acaba agradecendo mentalmente ao rapaz, por ele ter a amado por todos estes anos, e ainda afirma que o maior presente que ele pôde lhe dar foram os filhos. Na floresta, depois da gratidão de Esmeralda, Paulo começa a recuperar a consciência vagarosamente.
No escritório de Gutierrez, João Garça continua com o teatrinho e diz que está muito preocupado com os filhos, pois só Deus sabe para onde Gata os levou, e agora ainda é uma fugitiva da justiça. Mas o advogado se lembra da discussão entre o seu cliente e a moça, e também recorda da expressão de satisfação na cara de João Garça, quando as coisas entre ele e Esmeralda não se resolveram da melhor forma. Além disso, desconfiado, ele também lembra da acusação de Gata no tribunal, que acusou Domênico de ter sido subornado. Mas não é só isso. Repassando na sua mente tudo o que aconteceu no tribunal, Gutierrez se dá conta que as expressões de seu cliente não condiziam com a situação difícil que estavam enfrentando, e o rapaz parecia cada vez mais satisfeito, à medida em que o desespero de Esmeralda aumentava. Já com a certeza de algo está errado no reino da Dinamarca, Gutierrez pergunta a Garça por que ele não para de fingir. O homem se irrita e joga na cara do advogado que exige respeito, lembrando que é ele quem está pagando seus serviços. Porém, com toda a calma, enquanto se lembra da discussão que ocorreu entre a família e os advogados de Gata com o juiz, Gutierrez afirma que bastou ele ir ao tribunal pela manhã, para perceber toda a farsa que foi montada. Mas Gutierrez não para por aí e reclama. O que mais me dói é que sempre tive uma carreira limpa e honesta, mas, infelizmente, cai no seu jogo, pois não soube ver a tempo que você é um delinquente. Garça se irrita e diz que o advogado está passando do limite, mas ele continua, se lembrando das declarações de Paulo e Mariano em seu escritório no dia em que o pintor o atacou e revela: os irmãos Martínez Negrete têm razão, alguém está pagando você. Garça bota um ponto final na discussão, dizendo que o advogado não vai continuar o insultando daquela maneira. Porém, agora que está indignado, Gutierrez grita que, na verdade, quem passou dos limites foi ele, pois sabia que as crianças não eram seus filhos, e mesmo assim, continuou com a mentira. Furioso, o advogado expulsa o sujeito de seu escritório, dizendo que espera nunca mais vê-lo. Enquanto isso, Fernando volta novamente ao lixão, tentando achar Esmeralda, e lembra de todas as vezes em que a moça se despediu dele, para resolver seus problemas sozinha. Mostrando a foto da moça, ele pergunta aos moradores do local se alguém viu sua filha, mas ninguém tem nenhuma notícia da moça há tempos. Cansado de procurar, Fernando chega ao barraco onde Gata está escondida com as crianças, mas Billy vê e resolve conversar com o homem, evitando que ele olhe pelas frestas do casebre. Na mansão, Branca está ansiosa sem notícias da filha, mas Jacira diz que Gata só vai ser encontrada se ela quiser, ainda mais que está lutando pela segurança de seus filhos. Fernando chega em casa pedindo que Damião o acompanhe ao escritório. Branca, Jacira e Mercedes ficam ainda mais preocupadas. E na floresta, Paulo recobra a consciência, mas não sabe onde está e não reconhece Gisela. O rapaz reclama de dor de cabeça e Rita olha para a cara da víbora com ares de quem sabia o que estava fazendo para salvar a vida do moço. Enquanto isso, em seu escritório, Silencioso revela a Damião que, mais uma vez, não conseguiu achar a filha no lixão, mas sabe que a moça está lá. O advogado explica que naquele local, todos se organizam em bandos, e pode ser que alguns até saibam das vidas dos outros, mas dificilmente revelam alguma coisa, até por terem medo ou por serem leais aos seus. Fernando diz que tem quase certeza que a filha está protegida, e Damião avisa que, se for assim, ninguém vai conseguir encontrá-la, nem mesmo a polícia. Ele diz ainda que o pior de tudo é que ninguém conseguiu descobrir quem é João Garça, muito menos quem pagou para ele armar esta cilada para Esmeralda. Enquanto isso, Esmeralda conversa com seus botões e se pergunta por que Paulo sumiu e lembra do dia em que os dois se separaram para que ele fosse estudar no exterior. Ela ainda pensa na sua mágoa pelo rapaz destruir, novamente, a possibilidade de serem felizes como uma família. Porém, tem certeza que o rapaz vai voltar como sempre faz, descumprindo quase sempre as suas promessas. E na floresta, Paulo já está bem consciente, mas não consegue reconhecer Gisela nem Rita, que diz que o rapaz perdeu a memória. Ele quer saber por que está com tanta dor de cabeça e com enjoo. O moço ainda pergunta onde está e o que ele está fazendo ali. Neste meio tempo, Virgínia e Centavinho vão à igreja, dizendo a Rivas que vão ter que adiar o casamento por causa do sumiço de Paulo. O padre aconselha o casal a esperar mais um pouco para ver se o rapaz aparece. Rita se despede de Gisela, que afirma que só está deixando a mulher ir embora porque ela salvou a vida de Paulo. A velha responde que está indo embora porque o moço está sem memória, e este é o melhor momento para afastá-lo de Gata, pois acha que ele não é homem para a moça. A víbora de vermelho quer saber como as duas ficam e Rita é clara. Você me paga e eu vou embora. Se alguém perguntar se eu te vi, simplesmente respondo que não me lembro.
Na mansão dos Martinez Negrete, Lorena tenta dar o remédio ao marido, mas não consegue. De saco cheio, ela atira o frasco com os comprimidos no colo de Augusto e manda ele fazer o que quiser. Porém, o homem não perde a oportunidade de espezinhar novamente a esposa e diz que sente pena dela, pois tudo o que restava de Paulo eram os filhos, e agora eles também desapareceram. Furiosa, Lorena responde: "Quem eu queria que desaparecesse de vez é você, pois cuidar de você é um peso muito grande, mas te suportar é um peso ainda pior." Sozinha no barraco, Esmeralda se tortura, lembrando das palavras do sogro, que disse a ela que era melhor deixar Paulo livre, pois a relação dos dois nunca daria certo, em função do imenso ódio que existe entre as duas famílias. Ela também se lembra de quando o rapaz foi à sua casa implorar para os dois ficarem unidos, na luta pela guarda dos filhos. E na casa dos Martinez Negrete, Augusto continua infernizando a mulher e diz que Paulo sumiu, porque não suportava mais ver a cara da mãe. Ele diz ainda que o filho pode ter descoberto o que ela fez, e sentiu tanto asco que decidiu se afastar, antes de cometer o pecado de cuspir na cara dela. A mulher está ficando cada vez mais brava e manda o marido calar a boca, mas não adianta. De saco cheio das agressões de Augusto, Lorena pega a bolsa e sai. Na floresta, Paulo continua querendo saber quem era a velha que estava ali. Gisela responde que era uma rezadeira do bairro, mas ela já foi embora. Agora o pintor quer saber quem é a entojada e ela responde dizendo seu nome e que ele é seu amor. A Mocreia ainda revela ao desmemoriado que seu nome é Paulo e ele é um pintor famoso. Como se não bastasse, a bipolar conta que ele está ali porque estava fugindo de uma louca que está obcecada por ele e acrescenta: "Acontece que essa mulher enlouqueceu quando você a rejeitou e quis te matar, atirando em você, e por um milagre você está vivo." Paulo quer saber quem é a tal mulher, e Gisela diz que o nome dela é Gata. Alguns momentos mais tarde, Xavier vai visitar Esmeralda e descobre que a moça fugiu com os filhos. Ele diz que a garota não contou nada a ele, mas aproveita para revelar a Fernando que está apaixonado por sua filha e a pediu em casamento. Branca se mete na conversa e diz que, no momento, Gata não tem cabeça para lhe dar uma resposta sobre isso, e Jacira aproveita para dizer que o que realmente importa é as crianças, pois o juiz tirou dela a guarda de seus filhos. Branca conta que agora a garota é uma foragida, e Fernando defende a moça afirmando que ela está fazendo o que qualquer boa mãe faria, protegendo seus filhos. Tarde da noite, Rita chega em casa e tem que enfrentar Chácharas, que quer uma explicação do seu repentino desaparecimento. Mas a cartomante diz que quem está devendo é ele, pois provavelmente não tem pãozinho nem água para fazer um café. Sem dar papo, ela diz ao marido que os dois conversam no dia seguinte, pois está muito cansada e vai se recolher. E quem também não está tendo um sono tranquilo é Dora, que sonha com o dia em que foi ao lixão para se livrar do filho. Ela acorda apavorada e se dá conta que tudo não passou de um sonho, mas acredita que está sendo castigada, pois depois de muito tempo, seus pesadelos voltaram. Logo pela manhã, Rita pega Chácharas conversando na porta do esconderijo de Gata com Garibaldo e acha que o rapaz está acobertando a amante de seu marido. A velha faz um escândalo, chamando o marido de traidor, mas ele alega que a traidora é ela que não deu explicações de onde ia quando ficou sumida de casa. Rita resolve dizer que foi onde Garibaldo a mandou. O ex-boxeador quer saber do que os dois estão falando, mas ela continua a gritar, e Chácharas consegue levar a mulher embora. Maria, que está de tocaia, diz que a barra está limpa, mas apressa a amiga para andar logo com o que está fazendo. Gata entrega à garota um saco com suas bijuterias e pede a ela que leve tudo no endereço que lhe deu. E para não dar na cara, Maria pede a Garibaldo que entregue a mercadoria na loja. O rapaz chega de moto e dá o saco com as joias ao comerciante, que pergunta como está Gata. Porém, o rapaz diz que não conhece ninguém com este nome, e a mercadoria foi mandada por uma mulher do lixão. O homem entrega um envelope ao rapaz e pede que diga que mandou o dinheiro com todo o carinho. Neste meio tempo, Paulo revela a Gisela que já se passaram muitos dias e ele quer sair dali. Ela diz que sim e ainda avisa que os dois vão almoçar, comprar algumas roupas e depois voltar para casa, onde é o ninho de amor do casal. Porém, como não dá ponto sem nó, Gisela diz que espera que Gata não os procure mais. Porém, Paulo afirma que, se a tal mulher aparecer, vai fazê-la pagar por tudo o que fez, apesar de não se lembrar quem é, nem do que aconteceu. Algumas horas mais tarde, Paulo e Gisela chegam ao apartamento da entojada, mas o rapaz faz cara de quem não reconhece o lugar. Na casa de Gisela, Paulo acredita que vai ser mais fácil recuperar a memória, pois está no seu espaço, porém avisa que quer ir ao médico.
A louca macabra diz que com seu amor e cuidados, tem certeza que ele vai se curar logo e resolve dar um beijo no rapaz. Mas o tiro sai pela culatra e o rapaz começa a se lembrar de tudo, inclusive do tiro que levou de Gisela. Com a maior cara de sonsa, ela quer saber por que o rapaz a está rejeitando, e ele revela que sabe que foi ela quem atirou nele. Gata enfrenta a gangue do lixão, mas não entende nada do que os rapazes estão falando. Ela dá uma bronca em Garibaldo, dizendo que ele levou o dinheiro das bijuterias e depois ficou fofocando, impedindo que ela fizesse a surpresa que estava preparando. Esmeralda pega um maço de dinheiro, dizendo que aquela grana vai ficar para eles, que vão começar a fazer bijuterias, avisando que planeja dar aulas de artesanato para quem quiser aprender. No apartamento de Gisela, Paulo sofre com uma forte dor de cabeça. Confuso, ele revela que se lembrou dela apontando uma arma para ele, mas não consegue continuar falando, chegando a se ajoelhar de tanta dor. Ainda muito confuso, ele continua tendo flashes de memória e acaba se lembrando de Gata desde quando ainda eram crianças e de seu amor pela moça. Agachado ao lado do sofá para tentar conter a dor, ele descobre um dos desenhos e pergunta quem é a mulher retratada ali. Gisela diz que aquela era sua modelo, até que ficou obcecada e resolveu atirar nele. Paulo não entende nada e não consegue saber quem está dizendo a verdade, apesar da insistência da víbora vermelha insistir que foi Gata quem quis matá-lo, e é o pior pesadelo do casal. Chorando, ela pede ao rapaz que não a magoe mais com as suas desconfianças, e ele, sem entender nada, se compadece do choro da mentirosa. E no lixão, Esmeralda começa suas aulas de bijuteria, iniciando uma nova fonte de renda para os famintos do local. Até Rita entrou dança. Enquanto isso, Paulo, que já está deitado, não entende como pode sentir tanta repulsa por alguém que alega ser sua esposa, e Gisela, por sua vez, está feliz da vida, pois já conseguiu colocar o rapaz na sua cama e tem a certeza de que quando o rapaz provar seus dotes, não vai esquecê-la nunca mais. Na mansão dos Martinez Negrete, Dora continua tendo o mesmo pesadelo, só que desta vez, o sonho mostra exatamente como ela abandonou a criança, colocando o filho numa caixa de papelão na porta do barraco de Rita. Mais uma vez, a mulher acorda assustada. De repente, ela se lembra do reencontro das duas e das palavras da velha, que afirmou que as duas teriam muito que conversar. Dora também se lembra do dia em que disse a Centavinho que sua patroa não concordava com o namoro dela com Virgínia e quando disse a Rita que aquele rapaz não era seu filho. Tentando se consolar, a mulher jura que fez o certo, abandonando a criança, pois não teve outra opção. No dia seguinte, a turma do lixão, acompanhada por Rita e Chácharas, vende as bijuterias nas sinaleiras da cidade e aproveitam para fabricar mais. E na casa dos Martinez Negrete, Mariano vai ver a mãe que acha o filho muito preocupado. O rapaz conta que está pensando em Esmeralda, pois não sabe onde ela está. Ele revela ainda que Fernando sai todos os dias para procurá-la, mas não conseguiu ainda achar a garota. Lorena diz que o local é perigoso, porém o advogado argumenta que lá as crianças estão protegidas do maior mal do mundo, que é o ódio. E no lixão, a polícia chega. Os integrantes da gangue avisam a todos da presença das autoridades no local, usando assobios. A comunidade se organiza e a gangue de Garibaldo se junta. A polícia chega ao esconderijo de Esmeralda, mas ela pega as crianças e diz que ninguém vai levar seus filhos. Paulo acorda mais ressabiado do que nunca e pergunta a Gisela qual é seu prato favorito. Gisela estranha a pergunta e dá uma desculpa, porém o rapaz está estranho e diz que fica irritado quando ela o chama de Paulinho. Neste meio tempo, Lorena diz a Mariano que tem quase certeza que aconteceu algo muito ruim com Paulo e começa a chorar novamente. Enquanto isso, a polícia entra no esconderijo de Esmeralda, mas não acha nada. A única pessoa que está lá é Maria, que se embala na rede, tapada com um cobertor, e pergunta ao policial se é assim que eles entram na casa das pessoas. Os homens querem saber onde está Gata, mas ela diz que ali é a casa dela, e manda todo mundo embora, dizendo que quer dormir. Neste meio tempo, Lorena vai visitar Gisela e Paulo abre a porta. Ela cumprimenta o filho com felicidade, mas percebe que tem algo errado com o rapaz. Desconfiada, a mulher pergunta o que ele está fazendo naquele apartamento. Gisela se assusta e se esconde. Feliz da vida, ela diz ao rapaz que é sua mãe, mas ele alega que não sabe quem ele é. Paulo diz que levou um tiro na cabeça e isso não pode ficar assim. Gisela se mete na conversa e diz que precisam achar Gata, responsável por machucar o rapaz. A maluca quer conversar em particular com Lorena, mas ele diz que prefere que as duas conversem na sua frente.
Porém, vendo que o papo não vai dar em nada, ele resolve sair, sem dar explicações. Assim que fica sozinha com a comparsa, Lorena acusa Gisela de atirar em seu filho, mas a moça afirma que ama o rapaz e quer ele vivo. Porém, afirma que não sabe quem atirou, mas avisa que a situação é ideal para fazer com que ele se esqueça de Gata e assim possam se livrar dela de uma vez por todas. Enquanto isso, Paulo chega ao parque onde pintou o mural. Ele começa a se lembrar do dia em que conheceu Gisela. O rapaz continua forçando a memória e consegue lembrar de Esmeralda, mas ainda não sabe quem ela é. O rapaz consegue recordar que o apelido da tal moça é Gata, mas está na dúvida se foi ela mesmo quem atirou. Já de volta à mansão, Lorena não pode estar mais feliz. Augusto se dá conta que a mulher encontrou Paulo. Ela diz que o rapaz está muito bem, pois pelo menos por enquanto, a Gata não está ocupando o cérebro do rapaz. A mulher revela ainda que encontrou o pintor na casa de Gisela e que os dois estão juntos. Mariano chega neste exato momento e escuta o comentário da mãe. Neste meio tempo, Garibaldo chega à casa da víbora assassina. O rapaz está muito nervoso. Gisela pede que ele se acalme, mas não adianta muito. O rapaz pergunta como ela consegue ter tanto sangue frio, depois de ter atirado na pessoa que disse que ama, e ainda trazer o rapaz para morar com ela, dizendo que é seu marido. Mas a Jararacuçu conta que quem vai levar a culpa de tudo é Gata. Garibaldo tenta argumentar, dizendo que nem ela, nem Paulo fizeram mal para a entojada. Porém, a dona da galeria de artes diz que, apesar do rapaz tê-la rejeitado no passado, agora as coisas são diferentes. Ela empurra o rosto de Garibaldo, mandando o rapaz ficar de bico fechado. Porém, ele argumenta que ela e João Garça mudaram sua vida, e isto não é justo. E na casa dos Martínez Negrete, Mariano discute com a mãe, dizendo que não é possível que Paulo esteja com Gisela, pois ele a odeia. Porém, Lorena alega que o filho contou que, durante o tempo em que esteve desaparecido, estava com a Bruaca. Mariano não acredita. A mulher diz que não é mentirosa, e ele se desculpa, porém avisa que vai até o apartamento de Gisela para saber o que está acontecendo. O advogado garante que se realmente o irmão mudou de ideia, vai interná-lo em um manicômio, pois só um louco seria capaz de conviver com aquela naja. Logo que o filho sai, Augusto pergunta à mulher quanto tempo mais vai durar aquele teatro, mas ela precisa ligar para Gisela para avisar que Mariano está indo para sua casa. A bipolar afirma que agora o Paulo é dela e jura que não vai abrir mão do rapaz, nem que tenha que sair do país com ele. Do outro lado da cidade, Garibaldo chega ao apartamento de João Garça, que diz que não está com tempo para as bobagens do rapaz. Mas ele diz que ainda tem muitas perguntas e precisa das respostas imediatamente, pois pelo menos precisa saber quem eram seus pais. Garça conta que o nome do pai do rapaz era Bruno Fontes e de sua mãe, Sandra. Ele revela que o casal era muito rico, talvez mais até que silencioso. Garça revela que os pais do rapaz foram assassinados por questões de dinheiro e explica que Augusto Martínez Negrete, na época, ficou rico com o dinheiro que roubou de Fernando. Garibaldo quer saber por que o pai de Gata matou seu pai e por que Augusto matou sua mãe. Porém, João avisa que Esmeralda tem um mandado de prisão e não pode vacilar, pois, se descobrirem sua falcatrua, vai ser preso novamente. O homem diz ainda que vai sair do país de qualquer jeito, dando uma pasta a Garibaldo com todas as informações que ele precisa. Garça diz ainda para o rapaz ter cuidado, pois as coisas andam muito perigosas. E Gisela está falando sozinha como toda louca, dizendo que os dois vão sair imediatamente do país, mas Mariano chega e exige saber onde está seu irmão. Enquanto isso, no lixão, trocando assobios, a galera dá cobertura à Gata, que teve que fugir da polícia. A moça consegue retornar ao seu esconderijo, levando os filhos. Do outro lado da cidade, Mariano continua pressionando Gisela para saber a verdade. Porém, a doida diz que conseguiu convencer Paulo de ficar com ela, e ainda diz que os dois vão para a Itália, onde devem ficar por uns 6 meses. Ela acaba colocando o rapaz para fora de sua casa, porém Mariano não acredita em nada. E enquanto tenta falar com Paulo pelo celular, o rapaz passa pelas costas do irmão no corredor do prédio, sem ser visto. Mariano acaba vendo o rapaz entrar no apartamento e corre para tentar falar com ele, mas não dá tempo. Dentro de casa, o rapaz está cada vez mais confuso, pois não consegue parar de se lembrar de Esmeralda. Do outro lado da porta, Mariano tenta falar com o irmão, mas não consegue. Enquanto isso, o dia amanhece no lixão. Todo mundo está cansado por ter passado a noite em claro fazendo bijuterias. Gata diz que valeu a pena, pois conseguiram terminar o pedido de Manuel. Garibaldo se oferece para levar as joias de moto até a loja do comerciante. Gata avisa que vai com Tony à igreja,
rezar por um milagre, pois não quer que levem seus filhos. Outra vez, Gisela prepara café da manhã para Paulo, que novamente a rejeita, dizendo que precisa sair. A nojenta se dá conta que só vai manter o rapaz ao seu lado se realmente viajarem para o exterior. Fernando também está saindo de casa novamente para procurar a filha, e Branca pede que o marido traga Esmeralda de volta. O homem explica que, em breve, o juiz corrupto que tirou a guarda dos filhos de Esmeralda vai para a cadeia e a farsa de Garça será descoberta. Silencioso jura à esposa que vai achar a moça e contar tudo o que está acontecendo. Neste meio tempo, Mariano vai procurar o irmão no barranco, mas não o acha e não entende por que ele está fugindo daquela maneira. Gisela volta para casa cheia de sacolas, jurando que vai tirar Paulo do país naquela mesma noite. Mas recebe uma ligação da agência de viagens e descobre que não existem voos disponíveis. A mulher resolve aceitar que a viagem seja marcada para o dia seguinte, porém fica ansiosa e se conforma lembrando que faltam apenas 24 horas para ela e Paulo serem livres para se amar. Doidinha de pedra, a coitada. Paulo, por sua vez, continua caminhando pela cidade, tentando juntar os fragmentos de memória, de forma que façam sentido, e no lixão, Garibaldo continua lendo os documentos que Garça lhe deu, mas não entende nada. De repente, ele se lembra de alguém que pode ter todas as respostas que precisa para entender a morte de seus pais. Gisela arruma as malas e Paulo chega. Como quem não quer nada, ela diz que ligaram da agência de viagens confirmando o voo deles para o dia seguinte. O rapaz quer saber que voo é este, e a doida diz que eles vão para a Itália no dia seguinte. O rapaz diz que não vai a lugar nenhum, porém, a mulher alega que os dois têm compromisso no exterior. Porém, Paulo se nega a ir embora, e diz que não sai dali até entender o desastre que é a sua vida. Fernando continua caminhando pelo lixão atrás de Esmeralda. Ele mostra a foto da filha para todo mundo, mas ninguém dá informações. Finalmente, ele encontra um dos comparsas de Garibaldo que identifica a moça da foto, mas diz que ali é o melhor lugar para se esconder, e vai ser difícil encontrá-la, pois ninguém vai dedurar a garota. Porém, o rapaz avisa que por uns 10 mil, pode ver se descobre alguma coisa sobre a garota. Porém, neste dia, Silencioso encontra também alguém de seu passado. Inácio reconhece o Marquês e o chama por seu apelido, recordando o dia em que Fernando salvou sua vida na cadeia. Feliz da vida, o homem diz que o colega de prisão que encontrou ali foi um presente de Deus, pois está procurando sua filha. Prontamente, Inácio se dispõe a ajudar Silencioso. Porém, pede que o Marquês volte no dia seguinte, pois tem muita gente olhando. E em seu apartamento, como não tem muita paciência para mimimi, Gisela faz um currículo resumido da vida de Paulo, que continua sem acreditar no que a mulher diz. Ele manda a mulher guardar as malas, afirmando que não pretende sair do país, enquanto as coisas não ficarem absolutamente claras para ele. Neste meio tempo, a polícia chega à casa de Fernando e avisa que eles não podem continuar acobertando Esmeralda daquela maneira ou vão ter problemas muito graves. O detetive avisa ainda que, se a moça não aparecer imediatamente com as crianças, vai ser acusada de sequestro. Silencioso se irrita e diz ao policial que ele não precisa ameaçar sua família, porém afirma que se pudesse, ele mesmo a esconderia. O homem faz outra ameaça e agora diz que pode prender o Marquês por isso. Mas Silencioso quer saber se as autoridades já prenderam o juiz corrupto que julgou o caso de Esmeralda. A troca de farpas entre Fernando e os policiais continua até que ele se irrita e manda todo mundo embora. Porém, Garibaldo chega e diz ao homem que precisa muito falar com ele, e é urgente. Do outro lado da cidade, Xavier conta a Manuel o que está acontecendo com Esmeralda. O médico diz que ama a moça e as crianças como se fossem dele. Porém, o amigo lembra que o coração da moça pertence a Paulo, e o doutor insiste na ideia de que o rapaz a abandonou. Neste meio tempo, em seu escritório, Fernando acha que Garibaldo está ali para falar sobre o desaparecimento de Esmeralda. Porém, o rapaz esclarece que não está ali para isso, e pergunta se, quando ele matou Bruno Fontes, sabia que a esposa dele estava esperando um filho. Silencioso acha estranha a pergunta, mas confirma que sabia e pergunta qual o interesse do rapaz neste assunto. Furioso, Garibaldo responde que ele é o filho de Bruno e Sandra, e apontando uma pistola para a cara de Silencioso, diz para ele dar uma boa razão para ele não meter uma bala na sua cabeça. Silencioso diz que vai dar todas as explicações que ele quiser, mas pede para o rapaz abaixar a arma. Porém, tremendo muito, Garibaldo o chama de assassino. Quem também está furioso é João Garça. Ele volta à casa de Eugênia, exigindo seu pagamento e avisando que não vai pagar pelas consequências do que fizeram, sozinho.
A mulher diz ao bandido que ele vai ter que esperar, porém ele perde a cabeça e pega Eugênia pelo pescoço. Atirando a mulher no sofá, ele a enforca, dizendo que não tem que esperar mais nada. Neste meio tempo, Silencioso se justifica a Garibaldo que a morte de seus pais foi o resultado de uma sequência de erros e mentiras, mas quem realmente acabou pagando o pato foi ele e Esmeralda. Chorando, o rapaz, que mantém a pistola apontada para a cara de Silencioso, revela que sempre tudo é uma questão de dinheiro, e é por isso que Inês está querendo vender o filho deles. Mas Silencioso tem uma boa notícia para dar. Ele explica que a herança de Bruno ficou interditada até que seu filho aparecesse, porém, repete que a questão toda a respeito de seu pai foi uma questão de justiça e atirou em legítima defesa. Mônica chega em casa e vê a mãe sendo estrangulada pelo bandido. Sem ser percebida, ela pega um pedaço de mármore e bate na cabeça do sujeito, que desmaia. Depois de socorrer a mãe, a moça quer ligar para a polícia, porém Eugênia se nega a fazer isso. Do outro lado da cidade, Fernando conta a Garibaldo que Bruno e Augusto tinham um acordo para roubar tudo o que ele tinha, só que o pai do rapaz tinha dinheiro e o Martínez Negrete não. Porém, por causa da ganância, Bruno aceitou o trato e foi corrompido, querendo sempre mais. Garibaldo diz que não acredita, porém Silencioso conta que foi Augusto quem armou tudo e deu uma arma ao comparsa, para matá-lo. Garibaldo até aceita que seu pai estivesse errado e realmente quisesse matar Silencioso, mas colocando as duas mãos na arma, pergunta se sua mãe também era uma má pessoa. Fernando conta que Sandra era uma boa mulher e que quando descobriu tudo, resolveu enfrentar Augusto e revela como Augusto matou a mãe do rapaz. Silencioso ainda diz que ele pagou por ter matado Bruno, mesmo que fosse em legítima defesa, mas Augusto incriminou o motorista, que era filho de Rita, e acabou saindo impune da morte da mulher. O Marquês diz que Bebeto, filho de Rita, assim como ele, está preso por um crime que não cometeu. Por mais que tente, Garibaldo não consegue atirar e acaba caindo em prantos em uma das poltronas do escritório, afirmando que tudo o que Silencioso disse é verdade. Com pena do moço, Fernando revela que o nome dele verdadeiro é Vitor Fontes, deixando o rapaz orgulhoso pela escolha dos pais. Enquanto isso, no apartamento de Gisela, Paulo olha fixamente para o desenho que encontrou, mas não consegue identificar quem é Esmeralda. Do outro lado da cidade, Eugênia conta à filha sobre a falcatrua que Lorena planejou para tirar os filhos de Esmeralda, e ainda diz que o juiz que julgou o caso devia vários favores para a amiga, e por isso foi obrigado a participar da trama. Neste meio tempo, Gisela chega à casa da chefe das megeras e diz que está preocupada, avisando que precisa que ela fale com Paulo e o convença que tem que viajar com ela. Porém, Lorena diz que não sabe se vai poder fazer isso, pois acha que vai sofrer muito com a ausência do filho e ainda diz que o rapaz deveria ir ao médico. Mas Gisela avisa a comparsa que ou ela convence o filho ou vai acabar perdendo o rapaz para sempre. Desconfiada, Lorena quer confirmar a história do tiro que Paulo levou, e Gisela confirma tudo, acusando Esmeralda. Porém diz que, se os dois reatarem e desta vez ela quiser matá-lo, vai ser sua culpa. Mas como uma serpente conhece a outra, Lorena não acredita em nada. Na casa de Mônica, João recobra a consciência e quer continuar a briga, enfrentando a mocinha, mas Eugênia avisa que é melhor ele se mandar, pois a polícia já foi avisada. Furioso, ele jura que as mulheres o traíram e isso não vai ficar assim. Algumas horas mais tarde, Mariano conta a Fernando que Paulo o ignorou e que Lorena diz que seu irmão e Gisela estão juntos. Silencioso acredita que o rapaz não está bem e promete descobrir o que está acontecendo com ele. Neste meio tempo, Gisela chega ao seu apartamento acompanhada por Lorena, mas o rapaz não está. A víbora menstruada diz que tem medo que o rapaz caia nas garras de Gata novamente. Lorena avisa que se por acaso o filho descobrir que as duas estão mentindo, a coisa vai ficar feia. Porém, Gisela diz que se ele souber realmente a verdade, vai ver o dia amanhecer na cadeia, porque ninguém poderá salvá-la. Lorena fica ainda mais desconfiada e quer saber do que a comparsa está falando. Imediatamente ela lembra da fala de Paulo e diz à mulher que é porque o fez acreditar que eram casados e moravam juntos. Porém, a matriarca do mal está cada vez mais desconfiada e avisa a cúmplice que é melhor ela não descobrir que foi ela quem atirou em seu filho. Gisela muda de assunto e diz que Lorena deveria estar preocupada com Mariano, pois se ele encontrar o irmão, poderá contar quem ele é e o plano das duas vai por água abaixo. No dia seguinte, a bipolar levanta com seu pijama de seda vermelho e percebe que o rapaz não está na cama. Ela pega o rapaz tirando as roupas da mala e ele pergunta por que todas as suas roupas são novas.
Ela dá uma desculpa, mas ele diz que precisa de respostas e vai procurá-las. E como combinado, Fernando volta ao lixão. Ele cumprimenta Garibaldo, que avisa os outros com assobios. Silencioso pega um pedaço de pau e começa o teatro combinado com seu colega de prisão. Os dois simulam uma briga e todo mundo vai acompanhar. Maria sai de casa e percebe que o sujeito que está enfrentando o Marquês tem uma faca na mão e corre para avisar Rita. Neste meio tempo, Garibaldo se mete na briga, mas o sujeito diz que o problema dos dois só se resolve com sangue. Rita sai do barraco e diz a Maria que Fernando está armando a confusão para que Esmeralda saia de seu esconderijo, mas a garota alega que o sujeito que está brigando com ele é muito perigoso. Rita então decide avisar a moça, mas Maria se adianta e sai correndo. Desesperada, a garota chega gritando e dizendo que Fernando está no lixão, brigando com um sujeito armado com uma faca. Esmeralda deixa as crianças com a garota e sai correndo. Enquanto luta, Fernando se lembra de tudo o que fez para tentar encontrar a filha e se dá conta que aquele lugar sempre será parte da vida da moça, e tem a certeza que ninguém vai conseguir encontrá-la no lixão. Finalmente, Fernando consegue ir até o barraco de Esmeralda e quer saber como ela está. O homem diz que parece até que a sua família não está destinada a ficar junta, porém, conta que procurou por ela todos os dias no lixão. Ele diz ainda que tinha certeza que ela estava escondida ali. Sabe que as pessoas que moram naquele lugar são a família da gata. Em seu apartamento, Gisela pira na Batatinha e, dando voltas na mesa de vidro da sala, ela jura que vai se vingar da família Martinez Negrete se Paulo não viajar com ela. Assim que a mulher sai, Paulo, que estava escondido no corredor, entra no apartamento, certo de que vai encontrar ali as respostas que está procurando. Enquanto isso, Fernando conta que sabe que ali ela está segura, pois a polícia tem marcado pesado em cima dele, inclusive vigiando seus passos, mas tomou muito cuidado ao ir até o lixão para não ser seguido. Esmeralda diz ao pai que tem orgulho dele, pois nunca desistiu de sua família, porém, não tem a mesma força para enfrentar uma realidade sem os seus filhos. Paulo está desesperado no apartamento de Gisela, tentando encontrar respostas. A ansiedade do rapaz é tanta que ele derruba uma cadeira e nem se dá conta. Porém, Paulo tem certeza que existe algo em Gisela que ele despreza, mas não sabe o que é. Porém, seu instinto continua dizendo que ele deve ficar longe dela. O rapaz pega o desenho de Esmeralda e diz que não acredita que possa estar apaixonado pela moça. Ele se lembra da gata, mas suas recordações acabam trazendo a imagem de Gisela. Finalmente, o rapaz decide que não vai com a entojada a lugar nenhum e também não vai ficar no apartamento, pois aquele não é seu lugar. Enquanto isso, no lixão, Esmeralda diz ao pai que está bem e não lhe falta nada, pois continua trabalhando. Ele insiste em levar algumas coisas para a moça, mas ela não quer. Silencioso diz que todos em casa estão arrasados com a ausência da moça e que Branca chora todos os dias pela filha. Silencioso diz também que Mariano sente muito a falta da moça e Xavier está chateado porque a moça não contou para onde ia. Enquanto isso, a louca da Gisela resolve invadir a casa de Esmeralda e acaba enfrentando Branca e Jacira, que não perde a oportunidade e diz: "Olha só, é o demônio ao vivo e a cores." Mercedes aparece e tenta expulsar a mulher, mas ela não quer saber de nada e pergunta onde está Paulo. A discussão começa e as mulheres tentam mandar a maluca embora, porém ela não arreda o pé. No lixão, Fernando diz que precisa contar a ela sobre Paulo. Ele diz que é importante que os dois se encontrem e resolvam sua história. E do outro lado da cidade, a briga continua. Gisela acaba deixando escapar que Paulo estava com ela, e as mulheres avisam que se o rapaz encontrar Silencioso, tudo vai se esclarecer rapidinho. Elas continuam mandando a mulher embora, mas ela não se move. Neste meio tempo, Fernando é novamente interpelado pela polícia que quer saber onde Esmeralda está. Ele diz que não sabe o paradeiro da filha, mas é acusado de estar escondendo a moça. Porém, enquanto conversa com a polícia, ele avista Paulo que passa por ele e pelas autoridades, sem reconhecê-lo. Silencioso diz que a polícia o está assediando e vai falar com seu advogado, conseguindo se livrar dos homens. Porém, ao ficar sozinho, ele observa o rapaz, que está totalmente estranho. Logo depois de sair da casa do Silencioso, Gisela vai contar a Lorena que esteve na casa ao lado, mas não encontrou Paulo. A mulher avisa para que a entojada tenha cuidado, pois Mariano não sabe que as duas têm um acordo, e diz que está achando mesmo melhor que Gisela leve seu filho para o exterior. Fernando vai atrás do genro e pede para conversar com o rapaz, dizendo que os dois se conhecem. Gisela chega em casa e se dá conta que o rapaz esteve ali, mas se lembra de um lugar onde o pintor poderia estar, pois o barranco era o lugar onde ele costumava se encontrar com a gata.
Quem está no local, tentando saber onde está Esmeralda, é Mariano, que lembra de quando ele, o irmão e Gata eram crianças. Ele revela que sente muita falta de Paulo e da moça também, pois a considera sua única amiga no mundo. Triste, o advogado lembra do dia em que levou a garota para um passeio no zoológico. Porém, Gisela chega e estraga o dia do advogado, dizendo que ele é patético e ridículo por estar chorando pelo único amigo que ele tinha no mundo. Do outro lado da cidade, Fernando se apresenta ao rapaz, e ele se dá conta que o homem é pai de Esmeralda, mas Paulo diz que não se lembra da moça. O rapaz revela que está vivendo uma vida que não parece a sua, mas Gisela contou quem ele era. No entanto, Fernando assegura que a bruaca não faz parte da vida dele, e se propõe a levá-lo para sua verdadeira família. No barranco, a discussão entre Gisela e Mariano fica cada vez mais acirrada. O advogado diz que sabe que ela está ali procurando por Paulo, e pergunta se ela não tem vergonha de ser tão humilhada. A mulher começa a ficar brava e tenta ir embora, mas Mariano continua provocando a víbora e diz: seu caso é muito engraçado, pois passou a vida toda procurando por um homem, e quando finalmente tem ele nas mãos, o deixa escapar. Gisela fica cada vez mais irritada. Mariano pergunta se ela esqueceu de tomar seus remédios e a doida perde as estribeiras, partindo a socos para cima do rapaz. O advogado consegue conter a mulher, mas ela resolve agora dizer que, se ele realmente quer uma mulher, ali está ela e tenta beijar o moço que, sem perder a calma, diz que ela profana qualquer lugar com o seu veneno maldito. Enquanto isso, Fernando liga para a esposa contando que encontrou Esmeralda. Ao desligar o telefone, ela avisa a todos da casa que Silencioso encontrou sua filha. A mulher conta que Fernando também encontrou Paulo por acaso e o está levando para ver Esmeralda. E no lixão, Chácharas conta a Esmeralda que o pai dela voltou e não chegou sozinho. Quando entra no barraco, ele está acompanhado por Paulo. Imediatamente o rapaz começa a se lembrar da garota. Algumas horas depois, Mariano chega à casa de Silencioso e descobre que ele encontrou seu irmão e o levou para ver Gata. Jacira conta ainda que Paulo perdeu a memória. O advogado entende porque seu irmão não o reconheceu, mas Jacira está extasiada com o encontro dos dois. No lixão, Fernando e Chácharas deixam Paulo e Esmeralda sozinhos, pois os dois precisam conversar. O rapaz diz que precisa falar com ela, mas a garota afirma que o rapaz a traiu e abandonou os filhos. Porém, o pintor diz que perdeu a memória, mas ela não acredita. Paulo surpreende a moça e pede para ficar com ela e as crianças no barraco. E Gisela volta para a casa de Lorena para fazer queixa de Mariano. A mulher não dá a menor bola e continua lendo seu livro. Gisela se dá conta que a comparsa não está prestando atenção e começa a gritar. Sem paciência, Lorena diz que não só ela como os empregados e toda a vizinhança, além do imprestável de seu marido, também devem estar escutando tudo, por causa dos berros da mulher. Mas mesmo assim, ela resolve responder e diz: você devia estar feliz. Pelo menos sabe que Paulo não está com Esmeralda, pois se estivessem juntos, estariam naquele barranco falando um monte de cafonices um para o outro. No lixão, Esmeralda consegue entender a situação do rapaz, mas diz que ele só pode ficar ali se estiver bem. O rapaz argumenta que ali se sente em paz e pede para ajudá-la a conseguir a mesma paz e tranquilidade que ele está sentindo. Cada vez mais flashes de memória envolvendo Esmeralda aparecem na cabeça do rapaz. A garota resolve dar Paulinho para Paulo segurar. O rapaz tem medo e não consegue pegar a criança, porém pede que a moça conte como os dois se conheceram e quer saber por que ela está ali. O pintor fica cada vez mais confuso, mas Gata diz que os quatro eram uma família e consegue dar o bebê para o rapaz segurar. Enquanto isso, Garibaldo vai ver Inês na cadeia, que continua de mau humor. Ele diz que tem uma boa notícia e conta que falou com Silencioso e descobriu que foi ele quem matou seu pai. A garota humilha novamente o rapaz, mas ele continua insistindo, dizendo que Fernando vai ajudá-lo a botar o assassino de sua mãe na cadeia. Mas Inês não acredita em nada e quer saber o que ele tem a ver com os ricaços. Garibaldo resolve contar à namorada que ele também é rico. Inês cai na gargalhada, chamando o moço de rato de esgoto e tirando onda da cara do rapaz, que não tem nome, nem sobrenome. Lembrando das revelações de Silencioso, ele insiste em convencer a garota que é rico, mas ela deixa claro que os dois nunca serão pais, pois já decidiu doar o bebê para a adoção, avisando que aquela é sua última palavra sobre o assunto. No lixão, Esmeralda avisa Paulo que vai buscar umas verduras para fazer uma sopa e pede que ele cuide das crianças. O rapaz diz que tem medo, mas ela alega que ele pode ter perdido a memória, mas não o instinto e tudo vai ficar bem. Enquanto isso, Mariano conta à mãe que Paulo está bem, pois ele está com Esmeralda. Ela quer que a moça e as crianças apareçam,
mas o rapaz diz que não pode contar nada sobre este assunto. Mas o infeliz deixa escapar que Gata está muito bem protegida, num lugar o qual a polícia jamais vai encontrá-la, e Lorena mata a charada e diz que a moça deve estar no lixão. Mariano confirma e diz que Esmeralda está com sua gente, e onde as pessoas jamais a trairia. Mal fica sozinha, Lorena solta sua raiva e resolve ligar para o advogado que está à frente do caso de Esmeralda, avisando que sabe aonde a moça está e diz que as autoridades precisam buscá-la imediatamente, entregar as crianças para o pai verdadeiro que é João Garça e ainda colocar a moça na cadeia. Mariano vai visitar Vitória em seu apartamento na cidade. O rapaz afirma que ela pode ter certeza que seu irmão vai voltar. A campainha toca e é Xavier. Ele diz que soube que Paulo desapareceu na fazenda da moça e explica que não sabe nada de Esmeralda, e está preocupado. O médico ainda quer saber se o pintor e Gata estão juntos. Vitória se lembra da sua conversa com Paulo, quando o conheceu e contou que ele iria transformá-la na artista que precisa ser. A moça começa a chorar e Mariano não entende nada. Enquanto isso, Osório vai ver Fernando e conta que o juiz decidiu liberar Inês. Silencioso avisa que Esmeralda não está, mas sabe de outra pessoa que ficará feliz com a notícia. Do outro lado da cidade, Edgar diz a Xavier que ele não é bem-vindo na sua casa, e ele continua insistindo em saber de Esmeralda. Agora é Vitória quem se irrita e diz que é incrível ele querer dar apoio a todos, menos aos que quiseram apoiá-lo, e completa: "Meu irmão tem razão, você não é bem-vindo na nossa casa, então por favor, sai daqui de uma vez." Xavier continua insistindo e Edgar se irrita ainda mais, expulsando o doutor e dizendo que ele está o importunando. Em seu quarto, chorando muito, Vitória se comove ao ter visto Xavier, antes de entregar o quadro da cabana que iria pintar para ele, e se lembra quando voltou ao local. A garota se dá conta ainda que, mesmo depois de tanto tempo, seus sentimentos não mudaram e ela continua amando o doutor, como no primeiro dia em que ele a rejeitou. Edgar vai ver a irmã e a consola. Neste meio tempo, Xavier, que ainda não foi embora, quer saber de Esmeralda. Mariano diz que não sabe da Gata, mas a única coisa que sabe é que ela não vai entregar os filhos. O médico resolve revelar que ama a moça e não vai descansar até encontrá-la. Enquanto isso, no lixão, Paulo e Esmeralda preparam o jantar no fogão improvisado no chão do barraco. No dia seguinte, Inês vai ver outro casal interessado em adotar a criança. Os dois estão enojados com o cheiro do local, mas deixam claro que não é a moça quem está escolhendo os novos pais para seu filho, mas sim eles, pois gente fina não se mistura com a ralé como ela. Inês diz que não pensa em deixar seu filho com qualquer um, mas eles continuam insultando a presidiária. Inês lembra do dia em que apontou a arma para Esmeralda, mas a mulher interrompe os pensamentos da moça, dizendo que não vai permitir que ela pense que está fazendo um favor dando o bastardo que está esperando, e ainda revela que depois de criarem a criança, é possível que ele acabe os matando. O homem resolve completar, dizendo que o pai da criança também deve ser um marginal. Irritada, a garota manda os dois calarem a boca, mas eles não param de humilhar a moça. No dia seguinte, no lixão, Esmeralda acorda e vê Paulo dormindo na rede, abraçado ao filho. A moça o acorda e diz que ele precisa ir ao médico e fazer tudo o que ele disser. O rapaz quer saber como os dois ficam depois disso e ela avisa que vai chegar o tempo em que os dois vão ficar juntos de uma vez. Do outro lado da cidade, Inês vai até a direção do presídio e encontra Fernando, que está acompanhado da avó e de Osório. Rita conta à neta que o advogado conseguiu a sua liberdade e silencioso avisa a moça que ela deve aproveitar. E no lixão, quando Paulo está indo embora para poder consultar um médico, Garibaldo chega algemado pela polícia, que cerca o barraco da moça. Paulo volta correndo e abraça a moça que recebe ordem de prisão. A polícia consegue pegar as crianças, mas não consegue conter Gata. O resto do pessoal da gangue e também Paulo estão algemados. Neste meio tempo, Gisela avisa Lorena que precisa ir embora, pois a descobriram. A doida explica que o rapaz não apareceu em seu apartamento e não dormiu em casa. Mas Lorena diz que, na verdade, as duas deveriam tomar um champanhe para comemorar, pois a esta altura, a polícia já encontrou Esmeralda, tirou as crianças dela e ainda a colocou para apodrecer na cadeia. Do outro lado da cidade, a polícia consegue levar Esmeralda presa. E na mansão dos Martínez Negrete, Augusto avisa a mulher que ela não deveria cantar Vitória tão rápido, pois não sabe o que os filhos vão pensar quando souberem que ela os traiu. Lorena diz que já tem um plano e pretende continuar se fingindo de boa mãe e boa avó. Mas o velho não perde a oportunidade de torrar a paciência da esposa e diz que quando souberem, os filhos dela vão odiá-la e seu castigo vai chegar, assim como o dele também chegou.
Damião é chamado para a delegacia e encontra Paulo. O advogado tenta argumentar com o delegado, mas o homem diz que Esmeralda vai ficar presa e as crianças serão entregues a João Garça, seu pai verdadeiro. Mariano chega à casa de sua mãe e diz que não teve tempo de levar o irmão ao médico, pois Paulo teve que fazer algo importante, mas avisa que não está ali para falar sobre isso. Furioso, o rapaz joga na cara da megera que ela era a única que sabia onde Esmeralda estava e quer saber por que a mulher denunciou para a polícia onde a garota se escondia. Fernando conta a Branca que está prestes a descobrir quem está por trás da prisão da filha, afirmando que quando descobrir quem é, vai mostrar tudo o que é capaz de fazer. Neste meio tempo, Damião corre até o juiz e, o acusando de corrupção, diz que não vai permitir que se cometa uma injustiça. Mas o homem é inflexível. Em sua sala também está João e uma oficial que segura os gêmeos no colo. Os dois discutem e o juiz encerra a discussão, dando as crianças para o tal sujeito, que avisa que vai levar os bebês para fora do país. Sem conseguir impedir que o sujeito fosse embora, Damião avisa ao magistrado que não vai descansar até ele ficar atrás das grades. No lixão, Inês diz à avó que não desistiu da ideia de vender o bebê e levantar uma grana. Garibaldo chega e revela que não se importa de dar toda a fortuna do pai para a moça, mas quer o filho. E na casa de Eugênia, Lorena espera a chegada dos netos. João chega com as crianças, dizendo que com isso o trato terminou. Porém, ela avisa que o acordo só terá sido totalmente cumprido quando as crianças forem jogadas no lixão. Com medo, Eugênia aconselha a amiga a apagar de uma vez o sujeito, pois ele é muito perigoso. Porém, Lorena conta que não sabe chegar sozinha ao lixão. João perde a paciência e avisa que ela faça o que quiser, mas precisa do dinheiro para sair do país. Lorena mostra o cheque para o rapaz, porém avisa que ele só vai receber depois de ajudá-la a se livrar dos gêmeos. O bandido argumenta que não pode jogar os inocentes no lixão, pois serão comidos pelos ratos, mas ela não quer saber e ainda avisa: se você não me acompanhar, pode dizer adeus ao dinheiro. João resolve aceitar a exigência da megera, mas avisa que, se ela não pagar o que deve, quem vai acabar sendo comida pelos ratos é ela. Enquanto isso, Inês diz a Garibaldo que vai mesmo vender a criança, mas não para ele, pois o rapaz tem que pagar por tudo o que fez a ela. Escondida, Rita ouve a conversa. Algumas horas mais tarde, João chega ao lixão carregando as crianças, acompanhado por Lorena, que quer achar a montanha mais alta de lixo, para jogar os bebês lá. Finalmente, Lorena escolhe uma das pilhas de dejetos e manda o rapaz subir e jogar as crianças ali. Porém, ele dá de cara com um investigador particular contratado por Fernando. Também estão no local Silencioso, Mariano e Paulo. O advogado aproveita o flagrante e apresenta a mãe ao irmão. Furioso, Paulo diz que dá graças a Deus que não consegue se lembrar dela, pois se fosse diferente, tem certeza que a repudiaria. Lorena implora para que ele não diga uma coisa destas e o rapaz pede que ela nunca mais o chame de filho. Mariano se mete e pergunta se a mãe vai continuar negando e fingindo. Ela tenta se explicar, mas não adianta. Agora é a vez de Silencioso falar. Ele avisa que ela não vai gostar de absolutamente nada do que vai viver dali em diante. Mariano e Paulo já estão com os bebês, mas querem saber a verdade. Porém, a doida continua alegando que não teve nada a ver com o que está acontecendo e diz que seguiu João Garça até ali. Porém, o homem diz que não vai levar a culpa sozinho e solta a língua, revelando que era pago por Lorena. Paulo se enfurece. Ele joga uma das crianças no colo de Damião e mete um soco na cara do sujeito, dizendo que os seus filhos não são bastardos. O rolo está formado e Lorena não se contém. Ela agora joga a culpa em Paulo, dizendo que tudo foi consequência da sua insistência em ficar com Gata. Rita chega correndo para ver o que está acontecendo e reconhece o filho. Fernando descobre que o bandido é filho da cartomante e pai de Inês. Damião conta que o homem vai ser preso novamente, assim como todos que estiverem envolvidos naquela sacanagem. Lorena argumenta que os filhos não podem mandá-la para a prisão, mas Mariano pergunta: quer apostar? Algumas horas mais tarde, já em liberdade, Esmeralda chega à casa dos pais e quer saber dos filhos. Fernando conta que as crianças já devem estar chegando, e a moça quer saber o que aconteceu, pois Mariano e Osório disseram que tudo foi esclarecido. Neste mesmo momento, Paulo e o irmão chegam com as crianças e ela agradece ao rapaz, mas ele diz que sente que aqueles bebês também são dele. Na casa dos Martínez Negrete, Augusto se diverte com a desgraça de Lorena, e às gargalhadas, diz que já sabe que os filhos voltaram a desprezá-la. Furiosa, ela diz para o marido parar de encher o saco, pois precisa pensar em como vai reverter a situação. Augusto revela que está cansado de lutar e prefere esperar sua hora em paz,
mas ela não acredita. Enquanto isso, na casa ao lado, Mariano e Damião querem saber de Fernando o que vai acontecer com Lorena, pois ela estava por trás de toda a armação que fizeram para Esmeralda. O filho de Mercedes revela que o juiz corrupto já está preso e diz que a mãe de Paulo não pode escapar desta. Silencioso tranquiliza o rapaz e diz que ela vai pagar pelo que fez, mas precisa esperar o momento certo. Na casa ao lado, Lorena conta ao marido que não sabia que o casamento de Virgínia estava marcado, mas não pretende ir à cerimônia, pois a moça foi a primeira a lhe virar as costas. Algumas horas mais tarde, Silencioso conversa com Mariano e Paulo sobre a situação de Lorena. O advogado diz que eles não têm cara de pedir que Fernando não faça nada contra sua mãe, pois sabem perfeitamente o que ela fez. Paulo se lembra de ver a mulher mandando João jogar as crianças no lixo, e Mariano diz que sua mãe já demonstrou que é uma mulher sem sentimentos. Fernando deixa claro que não vai fazer nada por enquanto, pois é o dia do casamento de Virgínia, mas vai abrir um processo contra Lorena, pois a mulher não pode ficar impune depois do que fez. E na casa dos Martínez Negrete, Augusto continua tirando onda da cara da mulher, e rindo muito, pergunta o que ela acha de ter netos negros. Neste meio tempo, Lorena vai ver Gisela para tentar combinar com a comparsa algo que evite o casamento de sua filha, alegando que Virgínia não pode se casar nem com Centavinho, nem com ninguém. Enquanto isso, Paulo vai falar com a irmã e diz que está na hora dela se arrumar para o casamento. A moça não se contém de tanta felicidade, e o detetive particular contratado por Silencioso resolve convidar Jacira para tomar um café. A moça se lembra da conversa de Gata, dizendo que ela deveria dar uma chance ao amor. A moça aceita o convite e diz que ele pode buscá-la na sua casa. Esmeralda chega com as crianças e pega no pé da amiga, dizendo que ela vai acabar se casando com o sujeito. Virgínia cai na risada com a brincadeira entre as amigas. Alguns minutos depois, as mulheres da casa estão se arrumando para o casamento. Virgínia está quase pronta. Mercedes pergunta se Gata sabe alguma coisa de Gisela, mas ela diz que não tem notícias da infeliz. Virgínia fica pronta e encanta a todos com a sua beleza. O povo começa a chegar na igreja e Xavier finalmente encontra Esmeralda, pedindo que ela o deixe tocar seu rosto. O médico pergunta se ela já pensou na proposta que ele fez, mas Paulo chega bem na hora e fica chateado com o que vê. O rapaz se retira, procurando um lugar para ficar sozinho, mas Gisela aparece do nada, dizendo que sente muito por tudo o que aconteceu e continua com a farsa, revelando que ficou mal desde que ele foi embora. Paulo continua dizendo que não se lembra dela, insistindo que o amor de sua vida é Gata, e ela passou a vida toda arruinando a vida dos dois. Gisela diz que quer provar que ela é seu amor e acaba beijando o rapaz, que não reage. E enquanto Virgínia conta aos amigos que vai ser conduzida ao altar pelos dois irmãos, Gisela continua tentando convencer Paulo de que ela é seu amor. Porém, Damião chega e conta ao rapaz que aquela mulher lhe fez muito mal, avisando a víbora que ninguém vai estragar o casamento. A cerimônia começa e os irmãos Martínez Negrete entregam a garota a Centavinho no altar. Enquanto o matrimônio rola, Paulo pensa com seus botões que precisa recuperar a memória para não perder Esmeralda, pois sente que Xavier está rondando a moça. Xavier, por sua vez, jura a si mesmo que vai conquistar a Gata e promete que vai devolver a ela toda a felicidade que Paulo roubou. Rei joga um pedaço de giz no professor e acusa Garibaldo, mas acaba sendo delatado e se enfurece, pois o mestre o expulsa da sala. O rapaz afirma que aquilo não vai ficar assim. No fim da aula, Garibaldo comenta que os dois precisam andar rápido para chegar a tempo do casamento de Centavinho e Billy avisa que o rapaz está armando alguma coisa para seu amigo. Porém, Garibaldo avisa que sabe disso, mas acaba descobrindo que Rei pode ter perdido a bolsa de estudos, pois também foi expulso da escola. Na igreja, quando chega a hora de perguntar se existe alguém contra o casamento de Centavinho e Virgínia, Lorena aparece dizendo que não aceita o matrimônio, pois a filha não pode se casar. Ninguém entende nada. Gata corre para consolar a noiva, mas Lorena não para de falar e manda a moça largar sua filha. Paulo tenta acalmá-la, mas a mulher dá um safanão, chamando o filho de alcoviteiro e afirmando que o deixou responsável por contar a verdade à irmã, mas ele se mostrou um covarde, como sempre. Os dois discutem e ela diz que aquela farsa não deveria ter ido adiante. Ela continua chamando Centavinho de morto de fome e avisa que está salvando a garota de um destino horroroso, e revela à filha que ela não pode se casar com ninguém, pois a moça tem uma doença que pode matá-la se resolver ter filhos. Virgínia, chorando muito, tenta argumentar com a mãe, que não para de falar, e diz que tudo o que fez foi por amor aos filhos, mas não vai deixar que ninguém arruine a vida da filha.
Augusto se junta à esposa e diz que o que Lorena está dizendo é verdade, mas Esmeralda lembra que isto não é motivo para evitar o casamento. Furiosa, Lorena diz a Paulo para dizer alguma coisa, mas como o rapaz não responde, ela dá um bofetão na cara do filho. Centavinho fica bravo e manda a mulher ir embora, avisando que a garota vai se casar com ele, e ainda afirma que não precisa de filhos para ser feliz, ao lado da moça que ama. Virgínia descobre que Carlos sabia de tudo, e ele explica que não contou nada para que ela não sofresse. Revoltada, a noiva chora, dizendo que está cansada de todas as mentiras. Porém, Lorena não cala a boca e resolve contar que a moça tem uma doença hereditária e ela não é sua filha biológica e ainda completa, dizendo que não ama a menina. Ao contrário, ela a despreza, pois foi por sua causa que sua irmã morreu. O padre enlouquece e expulsa todo mundo da igreja, enquanto Virgínia chora sem parar. Neste meio tempo, Inês e o comparsa dividem o fruto do roubo que acabaram de praticar, quando Garibaldo chega e enfrenta a garota, dizendo que ela já voltou para a marginalidade, insistindo em cuidar da criança que ela está esperando. Porém, ela não muda de ideia e manda o pessoal embora de seu barraco, mas lembra do encontro que teve com o casal de riquinhos, na cadeia. Na igreja, enquanto Esmeralda tenta acalmar a noiva, ela se lembra de tudo o que viveu nas garras de sua mãe. Finalmente, a garota se levanta e diz que o casamento continua como foi planejado. E naquela noite, os noivos chegam para a lua de mel, mas a moça não para de chorar. Carlos argumenta que, apesar de tudo, os dois estão casados e ele vai dar toda a segurança que a esposa precisa, e os dois acabam se beijando, apaixonadamente. No dia seguinte, logo cedo, Lorena aparece, do nada, no escritório de Fernando. Ela diz que está ali para expressar todo o ódio que sente por ele e sua família.